Olá! O tema de hoje do Estúdio News é o verão e os cuidados com a pele. E para conversar com a gente, nós recebemos o Dr. Luiz Fernando Sayago França, dermatologista do Hospital Moriá, e a Silmere Bolognani, farmacêutica esteta e membro do Conselho Regional de Farmácias do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença. Obrigada. Obrigado, um prazer. Olha, ele chegou faz alguns dias, o verão. Ele traz dias ensolarados, mais tempo ao ar livre e, como consequência, nos deixa expostos à radiação. Por isso, os cuidados com a pele são ainda mais importantes nessa época do ano. Nesse período, aumentam os riscos de queimaduras, desidratação, manchas e até doenças mais graves, como o câncer de pele, o tipo de câncer mais comum no país. Doutor, o que nós devemos fazer para nos proteger de todo esse pacote que pode vir aí como consequência dos dias maravilhosos de verão? Também um pacote de atitudes, né? É claro que o carro-chefe é sempre protetor solar, acho que isso é de conhecimento hoje, felizmente, mais geral, mas também tem medidas de proteção que podem ser adotadas juntamente com o uso do protetor solar, que é o uso de roupas com fator de proteção, boné, chapéu, óculos escuro, também controlar os horários, né? Além dos cuidados posteriores à exposição do sol com a pele. Os horários ainda são aqueles mesmos que a gente ouvia falar de até às 10 da manhã? Isso, entre tentar evitar exposições mais prolongadas e extensas e diretas entre 10 e 16 horas. E os órgãos responsáveis pela temperatura climática indicam que esse verão será marcado por temperaturas acima da média. Mesmo com a influência do fenômeno Laninha, que às vezes tende a suavizar as temperaturas, o cenário previsto não descarta ondas de calor e máximas que podem superar os 35 graus. Essas condições, Silmere, elas mudam a forma de aplicar ou reaplicar o protetor solar? Sim, a gente tem que aplicar o protetor solar mais vezes, você vai suar, né? Vai ter o calor, então o protetor solar ele tem que ser aplicado. Geralmente a gente aplica de 3 em 3 horas, de 4 em 4. No verão é bom reaplicá-lo de 2 em 2 horas. A dica que eu sempre dou é utilizar, as mulheres que utilizam maquiagem, né? Utilizar o protetor solar com cor, usar a base, que já vai ter uma proteção física. Não se pode esquecer também, como o doutor falou, é um combo, né? Você tem que beber bastante água, com uma pele hidratada, vai responder melhor a esses raios solares, né? Essa agressão. E, claro, sempre com a proteção tópica e eu gosto muito de falar também da proteção oral, né? Não só o líquido, mas também como um dermocosmético. O ideal seria unir as duas coisas? Com certeza, sempre. É um combo, né? É o nutricosmético, é o dermocosmético, é a água, alimentação leve, óculos escuros para proteger os olhos, o boné, roupas leves, né? Que vão fazer com que você sue menos, se proteja, roupas claras também. E na praia, principalmente para nós que somos cariocas, né? Não esquecer do guarda-sol. Né? E lembrar que é sempre importante o guarda-sol que seja mais de algodão, não aquele guarda-sol de plástico, sabe? Que ele só faz sombra, ele não é um guarda-sol. Ele retém o calor e às vezes reflete em quem está embaixo. Olha, a dica de carioca, gente, até de como deve ser o guarda-sol na praia. A gente tem isso, tem que beber bastante água e reaplicar o protetor solar. Aí as mulheres que reclamam da maquiagem, nós temos aquele spray, né, que a gente pode reaplicar sem borrar a maquiagem. Ah, o protetor solar facial em spray que você passa por cima da maquiagem. Por cima da maquiagem, para não borrar. Entendi. E aí, como escolher, então, os produtos, os protetores adequados para os diferentes tipos de pele? Por exemplo, uma pessoa que tem pele seca, pessoa que tem pele oleosa, pode passar aqueles protetores mais cremosinhos? Qual que é a diferença? Claro, não vai ser a melhor opção nesse último caso que você falou. Então, acho que uma das primeiras coisas é justamente aproveitar essa época ainda agora que está iniciando o verão, conversar com o seu dermatologista, né? Avaliar o seu tipo de pele, porque todas essas formas de protetor solar funcionam, todas funcionam. É menos até a forma e mais sim a quantidade e a quantidade de reaplicações também. Né? Então, claro, o ideal é sempre adequar a cosmética do produto
a característica de pele. Essa característica pode ser sentida subjetivamente, a pessoa sente a pele mais oleosa ou mais seca, ou pode ser avaliada pelo profissional também, pelo dermatologista. Mas o importante é isso, essa reaplicação realmente em situações de maior exposição, em 2, no máximo 3 horas, e associado aos outros métodos de proteção solar também. E sempre lembrar da hidratação, que é muito importante, que uma pele bem hidratada, ela vai absorver qualquer cosmético melhor. Então, essa parte da pele ser seca, oleosa, você tendo ela bem hidratada, com a oleosidade controlada, você consegue usar o protetor solar de uma forma mais efetiva, né? E esse é um conceito importante, porque às vezes o pessoal confunde a pele ser oleosa com estar hidratada. A pele estar oleosa não quer dizer que ela esteja hidratada. Uma pele oleosa também precisa ser hidratada. Mas, claro, com um hidratante que seja adequado, que tenha uma cosmética compatível com aquela característica de pele, que não piore a sua oleosidade, mas que a hidrate. Então, o ser oleosa não quer dizer que seja hidratada. E hoje em dia nós temos muitas opções, como a Silmari falou, tem spray, tem o bastão com cor que as mulheres usam, que acaba servindo ali como base, também dá uma proteção. Tem gel, tem espuma, tem várias coisas. E é importante também o cuidado com a pele. Porque uma pele oleosa, ela tem que fazer uma limpeza de pele num esteticista, um especialista, pelo menos uma vez por quinzena, para reduzir a oleosidade. Procurar um profissional capacitado para que você faça o uso da cosmética correta, porque às vezes você olha assim, nossa, minha pele está tão brilhosa, mas às vezes o brilho é a oleosidade, não a hidratação. Entendi. Agora, fator de proteção. A gente vê aqueles fatores até 99. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que esse fator de proteção, ele funciona até um determinado limite, até o número 30 ou 50, se não me engano, e que depois... É isso mesmo? Tinha essa lenda urbana, né? O problema é que a diferença é mínima, é de 1% entre um fator e outro, só que esse 1% parece pouco, mas para a proteção ele é de grande valia. De maneira geral, assim, em tese, a partir do fator 30... seria uma proteção adequada. Para o dia a dia, pode se considerar suficiente. Para situações mesmo de maior exposição, agora o verão, tudo isso, de 50 em diante. Mas realmente, a diferença a partir dos 50, ele já oferece 97% ou 98% de proteção. Quer dizer, vai ter pouca diferença daí em diante. O que se aposta muito, e por isso que a gente acaba na prática, nós dermatologistas recomendando que se usem os fatores mais altos, é porque a gente não chega a utilizar a quantidade que seria realmente a necessária e adequada, quantitativamente falando, por área corpórea. Então, a gente não está chegando naquele fator de proteção que está descrito no frasco. Então, existe uma quantidade certa que é difícil de atingir, porque é bastante protetor. Não é uma quantidade pequena, se a gente for fazer isso na prática. Então, por isso que a gente prefere exagerar um pouco no fator. Não é uma regra de 3, mas sabendo que está passando um pouco menos do que seria o indicado, mas com isso conseguindo uma proteção maior também. Porque geralmente as pessoas, a gente tem, na praia, por exemplo, para você botar muito protetor, você acaba tendo uma dificuldade, então a pessoa passa um pouco menos. Aí é o que o doutor falou, né? A gente acaba oferecendo uma proteção maior de fator, para que com a quantidade, quando você botar aquela quantidade que você for, às vezes o que você colocou vai dar um fator 30 de proteção, entendeu? Entendi. Então, é por isso que a gente pega por um fator maior. Uma dica que eu geralmente sempre dou para os pacientes é, a primeira passada, antes de estar lá no hotel, na casa, tudo, vou dizer que é a mais importante. Então, passe sem roupa de banho, inclusive. Antes de colocar o biquíni, as mulheres, o maiô, os homens antes de colocar a sunga, a bermuda, passa bem aplicado, tem as quantidades, que são as quantidades que a gente pode falar depois ali, né? Mas bem aplicado, generoso. E aí tem as reaplicações. E aí essas formas, digamos, mais práticas, tipo spray e tudo, eu acho mais interessante isso, como reaplicações. Né? Porque, como eu falei, funcionar todos funcionam, mas o cuidado que você tem que ter com os bastões stick, com os sprays, é que às vezes você não está passando justamente a quantidade que seria, porque você tem menos a percepção do que quando ela é em loção, em creme, que a gente consegue quantificar melhor a aplicação, né? Sei que é um número isso, às vezes não é tão útil essa informação, mas existe um número mágico, são 2 miligramas por centímetro quadrado. Esse é o número mágico aí. O que significa isso? Uma colher de chá de protetor solar, por exemplo, para o rosto. Uma colher de chá de protetor, façam o teste. Não é pouco protetor, é bastante.
corpo, dependendo evidentemente da altura, da superfície corpórea, pode chegar a 2 a 3 colheres de sopa de protetor solar para passar no corpo todo. Isso para atingir os tais 2 miligramas por centímetro quadrado, que é o que vai conferir aquela proteção que está ali no frasco do protetor. Então, a gente aposta justamente que não se chega nisso. Realmente né? Então, é bastante coisa. Então, aplica antes, porque justamente chega na praia ou na piscina, e aí vai passar, além de ter um certo tempo para que, de fato, embora o marketing de alguns laboratórios é de que passou, ele já está agindo, eu sempre gosto que passe uns 20 a 30 minutos antes da exposição. Então, eu falo, faz isso em casa ou no hotel, onde tiver, aí depois põe a roupa, tudo e vai. Assim já dá tempo de haver uma absorção, né, assimilar um pouco mais de protetor, e depois aí nas reaplicações pode usar essas formas que são mais práticas. Por exemplo, criança, adolescente parar para passar protetor cada 2 horas, é difícil, a gente sabe, né? Mas são formas mais dinâmicas, né, que pode ajudar. E aquela história de que é bom ir para o sol, ficar tomando uns 20 minutos sem nada por conta da vitamina D e depois aí sim passar o protetor solar? Hoje em dia já está provado que o protetor ele não tira essa absorção da vitamina, né? É lógico que se você quiser passar 10 minutinhos no sol, mas de 7 às 10, é maravilhoso. É o que a gente fazia antigamente com as crianças, né? Para pegar aquele solzinho para a vitamina D. Mas o importante é a proteção solar, né? Porque a proteção solar, ela não inibe só os raios solares ultravioleta, também está no celular, né? O celular também danifica a pele, né? Por isso até em dia chuvosa, aqui na luz do estúdio. Essas nossas luzes, por isso que é importante passar, reaplicar. A dica que eu dou para as minhas pacientes é sempre ter o protetor solar próximo do seu kit de higiene bucal, porque você vai se alimentar, vai escovar os dentes, aí você reaplica no dia a dia de trabalho, né, que já pode ser de 3 a 4 horas, você não está tão exposta ao sol, aí você já reaplica o seu protetor. Aí você aplica pelo menos de 3 em 3, de 4 em 4 horas. Ótima dica. Agora, no Brasil, quase 1 em cada 3 diagnósticos de câncer é de pele. Segundo o INCA, 220 mil novos casos são registrados por ano. A prevenção é o caminho mais eficaz contra o câncer de pele. Doutor, eu te pergunto, já aproveitando se aquelas consultas periódicas com o dermatologista, observação de pintas, manchas suspeitas, elas são fundamentais para o diagnóstico precoce? Sem dúvida, né? Eu gosto sempre de fazer uma pequena explicaçãozinha rápida, né? A gente tem 2 grandes grupos de câncer de pele. A gente tem vários cânceres de pele, mas tem 2 grandes grupos. O grupo dos melanomas, que são os mais agressivos, e são eles que a gente fica mais atento em relação às pintas. Não necessariamente o melanoma tem que vir de uma pinta, ele pode aparecer espontaneamente já como melanoma, mas é ele que tem esse risco de vir de alguma pinta, que pode ter histórico familiar, genético, que pode dar em qualquer idade, inclusive jovem, né? E os grupos dos cânceres não melanomas, que aí incluem os carcinomas, que esses são disparados mais comuns, não só da pele, como do ser humano. É o câncer mais comum do ser humano. Os carcinomas vasocelulares e os carcinomas espinocelulares. Eles geralmente acontecem por esse acúmulo de sol. Esse é um outro conceito importante, né? O efeito do sol na pele é cumulativo. Então, você se expôs ali um fim de semana, depois no outro mês, o ano seguinte, isso vai se acumulando na pele e por isso que esses carcinomas geralmente são de aparecimento mais tardio. Então, sem dúvida, como acho que tudo em saúde, a prevenção vem em primeiro lugar. Seja tomando esses cuidados todos que nós estamos falando e sim, passando nas consultas periódicas, sobretudo se há histórico familiar, pelo tipo de pele, se já teve alguma pinta ou alguma lesão retirada antes. E mesmo que nenhum histórico desses, acho que é interessante, pelo menos vai se aproximando do verão, alguma coisa, passa uma consulta com o dermatologista, dá para fazer o exame clínico que a gente faz visualmente ou com dermatoscópio, que é o estetoscópio do dermatologista, né, que é um aparelhinho que a gente usa lá para ver, ou até em alguns casos, esses casos que a pessoa tem muitas pintas, tem exames especializados para isso, como o mapeamento de pintas, que é um exame já, claro, um pouco mais sofisticado, mas para isso, para a gente tentar detectar lesões pré-malignas ou antes de que aconteça o câncer de pele. E também tem que tirar um pouquinho do mito, é a pele negra, que a pele negra também está sujeita ao câncer, né? Então tem que ter a proteção solar também, que o pessoal acha que o excesso de melanina não precisa usar protetor solar, precisa. O tipo de proteção para a pele negra é a mesma da pele branca?
É uma proteção, não precisa ser tão forte, né? Não precisa ser um fator forte, mas tem que usar do mesmo estilo, de 4 em 4 horas, ou de 2 em 2. É muito importante isso, né, doutor? A melanina, ela é um filtro natural, vamos dizer assim, tá? Calcula-se, esse sempre é um pouco controverso, que, por exemplo, uma pessoa negra é como se tivesse um fator 12, 13, uma pessoa clara, um fator 3, 4. Então, ela tem como se tivesse um fator natural de proteção um pouco maior. Mas é o que a senhora falou, isso não exclui, não isenta do risco de ter câncer de pele. Existem melanomas em pessoas de pele negra também. Então, sim, tem que proteger. E não sendo pensando no câncer de pele apenas, mas as peles mais pigmentadas, as peles mais melanodérmicas, mancham também com muito mais facilidade. Aí entra também no campo da estética. Falando em mancha, melasma, quem tem problema de acne, são condições que pioram no verão? Com certeza, né? Com o aumento da temperatura, elas são fotoativas, né? Elas acabam aumentando, que é uma inflamação que dá o raio ultravioleta, né? E o organismo acaba reagindo, apesar de que as manchas de melasma são multifatoriais, né? Mas, com certeza, por isso que tem que redobrar a proteção solar, chapéu, né? De preferência aquele com a aba bem grande para as pessoas que já têm manchas, né? E as manchas solares, que às vezes você não tem mancha, mas por você se expor ao sol, e como ele falou, aí vai acumulando, você acaba aparecendo manchas, as manchas solares também. Tem algumas dermatoses, né? Ou seja, algumas doenças dermatológicas que são, a gente chama de fotossensíveis, que são pioradas com a exposição ao sol. Então, você já citou melasma, acho que o pessoal, quem não se conhece, aquelas manchas escuras no rosto, bastante características, o pessoal chama de mancha da gravidez, essa não é uma expressão totalmente correta, assim, né? Rosácea é um outro quadro dermatológico que pode piorar com o sol e com o calor. Melasma também, não é só o sol, o calor por si só, também para fontes de calor, inclusive fontes artificiais de calor podem desencadear, piorar esses quadros. E outras doenças, lúpus, e tem outras doenças que também... Então, não é só a questão do câncer de pele, também a questão estética, mas também tem quadros dermatológicos que podem ser ou desencadeados ou piorados pela exposição solar. Então, esse é mais um motivo para reforçar os cuidados em relação à proteção. Eu pergunto para vocês agora, o que vocês veem como tendências reais aí em skincare para este verão? O que realmente funciona e o que muitas vezes é apenas marketing? Bem, eu acho que o que funciona mesmo é sempre passar um antioxidante, né? Lavar o rosto com sabonete de acordo com o seu tipo de pele. A limpeza sempre é importante, primeiro de tudo. A empresa, eu falo que é a mesma coisa você querer dar comida para a pessoa sem dar os nutrientes, né? Primeiro você limpa a sua pele. Eu gosto muito de utilizar um antioxidante, uma vitamina C que seja, e o protetor solar, pelo menos isso, para você poder proteger a sua pele. E à noite fazer a hidratação, limpar e hidratar. É lógico, esse é o básico do básico, né? Porque tem muitas outras coisas. Né? Eu sempre falo assim, tem um tripé básico no cuidado com a pele, e não só no verão, isso sempre, né? Que é a higienização, hidratação e proteção. Isso é o básico. Em tese, todo mundo deveria fazer, né? O higienizador, ou seja, o sabonete é aquele que for de acordo com a característica da pele, né? O hidratante o mesmo, né? Que não seja um hidratante muito pesado, mas que justamente entra nessa ideia de recomposição da barreira da pele. Então, nessa sequência, inclusive, né, higieniza, hidrata. No caso da manhã, você pode finalizar com protetor solar. Se possível, é interessante mesmo associar um antioxidante. Isso vai melhorar qualitativamente a proteção. Também gosto bastante da vitamina C, eu indico bastante. Hoje tem ótimos produtos com uma textura super agradável. Você passa, a absorção é praticamente imediata e finaliza-se com protetor solar. No final do dia, repete-se, pelo menos no final do dia, né, repete-se os 2 primeiros passos, né, higieniza, hidrata, e aí se vai entrar com alguma coisa ou não para complementar esse skincare. Né? Depende se tem algum quadro sobre tratamento, ou se é um tratamento do ponto de vista estético. Mas eu acho que é fundamental, pelo menos, observar esses 3 pilares, né? Higienização, hidratação e proteção. Isso para todo mundo, para todas as idades. Existe algum produto novo que está chegando aí no mercado? Muitos produtos agora, eles incluem antioxidantes, como vocês falaram, prebióticos, tecnologia antipoluição, eu já vi. Qual o impacto real desses ativos? E pergunto também se os nutricosméticos, eles são mesmo altamente eficazes, como muitos prometem aí no mercado.
Os nutricosméticos, eles vão auxiliar, não quer dizer que eles vão substituir o tripé que a gente está falando, né? Eles vão auxiliar. Lógico que a parte antipoluição vai melhorar mais a barreira da pele, mas tudo tem que ter sempre a higienização, a hidratação e a proteção solar. Porque assim você vai conseguir, porque a pele é o maior órgão que a gente tem, né? E a gente quase não cuida direito dela, né? Então é muito importante a gente fazer essa hidratação, usar um antioxidante, saber o tipo da sua pele. Por isso que é bom procurar um profissional da área de saúde capacitado, para ele poder ver qual é o seu tipo de pele e o que realmente tem que vai tratar a sua pele, que não é o que serve para uma amiga que vai servir para a sua pele também. E por isso que é bom sempre procurar um profissional da saúde. Eu acho que essa parte de nutricosméticos, ela é interessante, mas é isso, eles são sempre adjuvantes, eles não podem ser considerados protagonistas, né? Senão o pessoal acha que vou tomar um protetor oral, estou protegido. Não, ele vem para somar à proteção tópica, isso falando do protetor oral. Os outros nutricosméticos também nessa linha. Tem ação antioxidante, que também pode complementar os antioxidantes de uso tópico, né? Moléculas novas, em termos de tratamento, assim, impactante, assim, eu acho que ainda alguns produtos que são já usados há muitíssimos tempos costumam ser protagonistas ainda, como a vitamina C, tem alguns ácidos que estimulam a renovação celular, mas que aí no verão tem que tomar um pouquinho de cuidado, não é toda a pele que tolera, é sobretudo dependendo da rotina que a pessoa vai ter nesses meses mais quentes, né? Então, evidentemente, alguns ácidos, alguns renovadores celulares, a gente dá uma segurada nessa época. Mas, em relação à questão oral, sim. Em relação à parte da poluição, acho bem interessante, porque é isso. O que, na verdade, sempre se busca é diminuir, para falar uns termos mais técnicos, é o estresse oxidativo que a gente fala, né? Que é a formação de radicais livres, que o sol faz, a poluição faz. Então, esses antioxidantes, eles vão atuar muito nisso, juntamente com a proteção, diminuindo a formação desses radicais. E isso, por que eles fazem? Eles levam à inflamação da pele, isso acelera a perda de colágeno, aumenta o risco de manchar a pele, diminuem as defesas da pele e que também pode aumentar o risco do câncer de pele lá na frente. Você falou ácido, me lembrei de para quem faz procedimentos estéticos, o que pode ser feito no verão e o que deve ser evitado? Principalmente os ácidos são o carro que não se deve usar. Passar longe. Passar longe, principalmente, né, onde tem praia, porque você, geralmente, quando você faz o procedimento que ele vai fazer muita agressão à pele, não é bom fazer durante o verão. Mas uma limpeza de pele é muito bem-vinda, hidratação, um aparelho, essas tecnologias. Nós temos várias gamas de tratamentos que a gente pode utilizar no verão sem ter problema com a sua pele. Eu gosto muito das tecnologias, de alguns aparelhos, ultrassom microfocado. Ele vai estimular colágeno, vai melhorar a sua pele e focar bastante nessa parte da hidratação para melhorar a recepção do protetor solar e aumentar a barreira de proteção da pele, né? Isso tem que ser muito bem pensado, né? Isso tem que ser muito bem programado também, né? Os procedimentos mais ablativos, então, por exemplo, lasers ablativos, como laser de CO2, peelings de médio em diante, peeling profundo hoje, com aquela polêmica com fenol, quase ninguém mais faz, né? Mas os peelings médios também eu não recomendaria. Peeling superficial é discutível, eu acho que deve prevalecer o bom senso, né? Se você vai viajar, tem casa no litoral, vive numa cidade que se expõe, pratica atividade, não precisa fazer isso porque é um tratamento estético, que pode ser programável, programa-se para um outro momento. Tratamentos injetáveis, a princípio não há contraindicação, né? Eventualmente pode ficar algum hematoma, alguma coisa, que aí a proteção é suficiente. Então, aplicação de toxina, preenchedores, bioestimuladores, não há uma contraindicação mais formal. E algumas tecnologias, principalmente ultrassom microfocado, tem as radiofrequências, são procedimentos em que não há uma agressão dermoepidérmica tão intensa que exige aquele que a gente chama de downtime, que é o tempo de recuperação maior, em que a pessoa precisa se resguardar mesmo. Então, numa época com um clima mais quente, como a gente tem aqui, eu falei, não é que não se pode fazer em hipótese alguma, mas
tem que ser muito bem conversado com o seu dermatologista ou com o seu cirurgião plástico, são os recomendáveis para isso, para não fazer um procedimento, fazer um investimento e ter um resultado desagradável. Né? Me lembrei de outro assunto aqui que eu considero muito importante, porque calor, sol, a gente acaba suando mais, às vezes usando protetores aí muito densos, que acaba irritando a pele, dando até aquelas dermatites de contato. Como que evitar esse tipo de situação? Para quem, por exemplo, tem criança, meus filhos têm essa dermatite que forma uma crostinha que fica nas juntas, assim, com muita coceira. Piora no verão? Dependendo do tipo de produto que eu uso? Tem alguma indicação? Teoricamente, esse quadro que eles têm, falou daqui sem vê-los, né? Mas deve ser uma dermatite atópica, que se caracteriza mesmo por esses eczemas, que são essas irritações em dobras, esse é o quadro mais clássico. Teoricamente, não deveria piorar no verão, e mais sim no inverno, porque no inverno a gente acaba tomando banho mais quente, banho mais demorado, isso resseca mais a pele, e aí, por tabela, vai piorar. Mas tem isso, sua-se mais, então há uma perda líquida, então a gente volta para a questão da hidratação, que é super importante. Em relação às crianças, e isso já é uma recomendação que vai acontecer sempre, pelo menos até os 12 anos de idade, os protetores solares eles são protetores mais físicos e não químicos, né? Então, eles formam os protetores kids, infantis, que aparecem nas farmácias, de fato, eles têm uma diferença na sua composição, que eles são protetores de barreira, que a gente fala, protetores físicos, para justamente ter menos interação com a pele, tá? Pelo menos até os 12 anos, em geral, a partir dos 6 meses de idade já pode usar, e até os 12 anos, os protetores preferencialmente físicos, tá? Uma dermatite de contato alérgica, ela é um tanto quanto imprevisível, né? Se a pessoa nunca teve, ela pode ter, isso tem exames para isso, tem um teste de contato, que é um teste alérgico que pode ser feito. Agora, existem também dermatites de contato que a gente chama de irritativas. Essas não são alérgicas, mas aí, o protetor solar é mais difícil, mas às vezes justamente passar um monte de coisa, às vezes um monte de produtos, pode acabar que aí você acaba desenvolvendo uma dermatite e você não sabe nem se foi por um, por outro ou pelo terceiro, porque passou tanta coisa que acaba irritando a pele, né? Então, se já tem um histórico de alergias a alguma coisa, o recomendável é fazer uma investigação, um teste de contato. Alergia a componentes do protetor solar existem, mas são raras. Alergia a protetor solar, assim, tipo, não pode usar, é muito difícil, né? Porque aí a gente opta pelos protetores físicos, esses que a gente chama de barreira, que eles atuam por formar uma barreira que reflete a luz. Eles não absorvem a energia, que são o que fazem os protetores químicos. Eu sei que vocês dermatologistas, quem também trabalha com a área de estética, fala que a gente tem que passar longe do sol. Eu digo na parte mesmo de estética, de bronzear, porque a gente quer pegar uma corzinha. É possível se bronzear um pouquinho com segurança? Com certeza. Tirar aquele branco que passa o ano todo? Dá sim. Com você utilizando o protetor solar fator 30, você acaba se bronzeando um pouquinho. É lógico que é um pouquinho mais demorado do que antigamente, né? Que a gente passava óleo, fator 2, mas hoje em dia você consegue sim. Com toda a segurança, né? Com segurança, isso. E tem que ver o tipo de pele, né? Assim, com certeza. Existe uma classificação, que é uma classificação que já caiu, mas que para o dia a dia tem uma certa didática, né? Porque ela ia de 1 a 6, a gente não tem só 6 tons de pele, né? A gente deve ter milhões de tons, mas, bom, as peles tipo 1 e tipo 2, que seriam as peles claras e muito claras, essas peles não vão bronzear. É impossível. É aquela pele que a gente só fala queima. que não tem produz pouca melanina. Melanina, Então, que a assim, pessoa fica vermelha, descasca e não fica exatamente. bronzeada. São peles que só queimam e não bronzeiam. As antigamente chamadas de peles tipo 3 e 4 são as morenas. Morena clara, morena um pouco mais escuro. Essas peles, elas queimam e bronzeiam. Então, com cuidado, com proteção, dá para bronzear. E, teoricamente, as peles tipo 5 e 6 seriam as peles negras. Como eu falei, isso é uma classificação até antiga, que a gente usa mais assim para ser didático assim, no consultório, mas porque não tem só 6 tipos de pele, tem muito mais que isso. Mas é mais para ter esse conceito. Agora, aquela pessoa que é de pele muito branca, aí esquece bronzear, que nem vai conseguir. E nessa, pelo menos, não vai ter jeito. E também tem um fator genético também, né? Que aqui no nosso país, ninguém tem a pele totalmente, a raça branca, pele muito clarinha, mas às vezes tem um fator genético lá, da raça negra, acaba... É tudo muito misturado. Muito misturado, mas é sempre com muito cuidado com a pele sensível, né? Que essas peles tipo 1, 2, elas são muito sensíveis. E
elas, como pele de bebê, elas têm que usar o protetor físico, elas não podem usar o químico, para poder refletir o sol e não absorver os raios solares. E aí, para a gente finalizar, o pós-sol, aquele momento pós-praia, existe algum produto específico, alguma loção específica que a gente deve passar no corpo todo? Sempre uma loção calmante e hidratante, né? É muito importante você sempre passar pós-sol, que hoje tem várias marcas, né, de acordo com o seu bolso, mas que é importante passar sempre uma loção calmante, porque você vai irritar muito a pele com o sol, por mais que você tenha proteção solar. Acho que o principal é isso, a gente vai voltar a bater na mesma tecla, que é da hidratação, né? Claro, aconteceu, não passou direito, apareceu aquele vermelho, deu aquela queimada, aí você tem medicamentos que podem ser passados de uso tópico para amenizar, mas aí pega a sua orientação do seu médico. Se não, a hidratação, tem essas loções calmantes, tomar um pouquinho de cuidado, com algumas dessas tem algumas substâncias que podem irritar um pouquinho a pele, né? É melhor que seja mais um hidratante bem leve, bem suave. É uma tendência que, aí, até fugindo um pouco só do pós-sol, que é uma tendência que está se tendo muito hoje, né? Eu já fazia sem saber que era uma tendência, que é diminuir um pouco essa questão do skincare em termos de etapas, né? E passar muitas coisas, né? É um clichê, mas aquele famoso menos é mais, que o pessoal fala, mas que isso é interessante mesmo. Eu acho que usar bons produtos, e tem excelentes produtos com ativos que reconhecidamente beneficiam, e aquilo que for orientado conforme o tipo de pele. Não sair passando um monte de coisa. Às vezes o pessoal acha que está fazendo um super cuidado e está exagerando, às vezes, no cuidado. E às vezes acaba prejudicando a pele, né? Mas a pele não dá conta também de absorver tudo que é passado. Um compete com o outro, então às vezes fala assim, não me funcionou, mas usou junto com o outro. Às vezes um é incompatível com o outro, às vezes, quimicamente falando, ou um compete pela absorção aí com eles o outro. acabam se neutralizando e você acaba não tendo resultado. Então isso é sempre importante para ter, né, o skincare, além de individualizado, não é aquilo que ela falou, não tem que é igual, funciona para mim, não vai funcionar para você. Cada um, não existem duas pessoas iguais. Eu tenho pacientes que são irmãs gêmeas que têm tratamentos diferentes, gêmeas idênticas com tratamentos diferentes. Porque até a rotina, às vezes, é diferente. Então, tem que ser individualizado. E esse minimalista não é não usar nada, mas, como eu falei, tem lá o tripé fundamental e vai se associando a alguma coisa, conforme a idade, como é o estágio da pele, mas acho que com racionalidade, né? Isso agiliza até a aderência no dia a dia, porque se eu falar que você tem que fazer 10 etapas de skincare, você não vai fazer, né? Não dá tempo. E custo, né? Custo também. Também. Esses produtos a gente sabe que não são baratos. Então, hoje os produtos são, eu chamo eles de multifuncionais, fazem muitas vezes mais de uma função, tem uma durabilidade grande, esses dos bons laboratórios, que aí o seu dermatologista pode indicar, e são eficientes, eles que realmente fazem alguma diferença na pele. E tem que também aproveitar, lembrar sempre que não é só a hidratação tópica, tem a oral, você tem que beber bastante água, uma alimentação leve durante o verão, isso tudo vai implicar na sua pele também. E esse skincare básico, pelo menos, né, lavar com o seu sabonete tipo de pele, um antioxidante e o protetor solar na parte da manhã é muito importante para a saúde da pele. Isso é obrigatório, então, para todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui nos nossos estúdios, pelas dicas para a gente atravessar o verão aí com saúde, sem danos à nossa pele. Até uma próxima. Muito obrigada. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Dr. Luiz Fernando Sayago França, dermatologista do Hospital Moriá, e com a Silmere Bolognani, farmacêutica esteta e membro do Conselho Regional de Farmácias do Rio de Janeiro. E lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Record Plus, e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!